Oi, gente. Oi, Má. Beijão. Vou esperar entrar mais um tanto. A gente tá dando 8h30 agora. Bom, vamos lá. Eu já vou iniciar, né, para ser pontual. Bom, gente, hoje o tema é ansiedade. A gente vai falar sobre como fazer para lidar com a tal da ansiedade, certo? A Ti tá mandando um beijo. Ti é minha sobrinha. Beijão, Tiele. Te amo muito, tô com saudade. Bom, gente, então vamos começar aqui falando de ansiedade. Tô falando calmamente, esperando o povo entrar. De qualquer forma, esse vídeo, né, essa live vai ficar salva no IGTV, né, do Instagram e também no meu canal do YouTube, que é Michele Ribeiro, para quem quiser assistir depois, tá? A desvantagem de quem assiste depois é que não pode fazer pergunta, né, ao vivo. Agora, quem assiste, né, durante a live aqui pode fazer perguntas. E eu quero deixar muito aberto para vocês, para todos vocês que estiverem participando, para que façam perguntas, que agora é o momento de fazer todas as perguntas possíveis, tirar todas as dúvidas possíveis sobre a tal da ansiedade, né? Quem nunca sentiu ansiedade na vida em algum momento, né? Então eu vou iniciar aqui falando um pouquinho da ansiedade. A ansiedade é natural, né? É um sentimento muito... Já pode, estão perguntando. Claro que pode fazer pergunta aí, né? Conforme vocês forem fazendo, pode ser que eu não responda na hora, mas eu vou desenrolando aqui as coisas, né? Aí vocês podem digitar que eu olho depois, né? E se por um acaso eu passar despercebido alguma pergunta, eu não ver e etc, vocês sintam-se à vontade depois de me mandar um direct que eu vou lá e respondo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Sobre ansiedade. O que é ansiedade? Vamos começar pelo seguinte: a ansiedade é uma reação natural do ser humano. Oi, Felipe, tudo bem? É uma reação muito natural. Como evitar ficar ansioso? Tá, eu vou respondendo tudo isso ao longo da apresentação, tá? O que é a ansiedade? A ansiedade ela é positiva em que sentido? Quando ela representa, tá sinalizando um perigo. Então, qualquer situação de mudança que a gente vivencia, ou, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar clássico para os meus pacientes e nas palestras e nos cursos que eu dou, porque eu dou curso de oratória também, né? E a gente sabe que existem vários transtornos de ansiedade, uma delas é a fobia social, que é transtorno de ansiedade social, que é aquela que as pessoas não conseguem falar em público, não conseguem lidar com outras pessoas, isso também é ansiedade. Né? Mas assim, eu vou introduzir falando sobre a ansiedade em si, como algo natural. Então, por exemplo, se eu vejo uma cobra na minha frente, eu tenho que, meu corpo, minha reação instintual vai ser olhar para essa cobra e assim, numa ação muito rápida, eu vou ter que pensar, gerar aquela adrenalina, sentir medo e reagir. Ou eu vou atacar a cobra ou eu vou fugir. Então, essa é a tal da ansiedade, né? Ansiedade e medo andam juntos, tá? Então, assim, é importante eu sentir ansiedade, porque isso vai ser um modulador para me sinalizar que algo tá saindo do comum, né? Algo tá errado ou alguma mudança está prestes a acontecer. Então, é muito natural eu me sentir ansiosa antes de uma apresentação, né? Não necessariamente nessas lives, no meu caso eu tô um pouquinho acostumada, às vezes eu fico ansiosa, mas assim, é muito natural eu ficar ansiosa antes de uma apresentação, antes de algumas situações que eu nunca vivenciei antes e que eu estou prestes a vivenciar, é muito natural. Agora, foge do natural ou chega a ser patologia quando eu sinto isso o tempo todo. Imagina uma pessoa ficar o tempo todo alerta, alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, né? Aquela reação de alerta quando eu vejo uma cobra, mas não tem uma cobra, não tem nada, nenhuma situação de perigo real. Então, aí já vira uma patologia. E aí, o que a gente precisa fazer para lidar com essa patologia?
Quando, assim, ultrapassa os limites da normalidade, vamos chamar assim, né? Quando tá, assim, a pessoa não consegue mais controlar, muitas vezes a pessoa precisa de medicação. E aí, medicação é o psiquiatra que passa em paralelo com uma terapia, com uma psicoterapia, que é o psicólogo. Então, os dois precisam caminhar juntos quando existe a necessidade de uma medicação. Porque o que acontece com a ansiedade fisiologicamente falando? Né? Você libera adrenalina, você atinge um pico de estresse ali, para você justamente fugir. Mas vamos supor, se essa ansiedade está sendo gerada por pensamentos, por medos irreais que você coloca na sua cabeça, por exemplo, né? Porque a ansiedade, ela tem uma raiz que pode ser ou por pensamentos que você fica remoendo, algo que aconteceu no passado, você fica ali, putz, eu devia ter feito de tal forma e não fiz, e se eu tivesse feito daquele outro jeito, e se eu tivesse falado daquela outra forma. Aí então a ansiedade, ela tá ligada ou pensamentos que você fica remoendo, ou pensamentos futuros, que são aqueles, e se, será que, e se não gostarem de mim, e se der tudo errado, nossa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal, você coloca um monte de coisas na sua cabeça, nada no papel, e aquilo vai te gerando cada vez mais ansiedade. A base da ansiedade é preocupações do futuro ou pensamentos que você fica remoendo do passado, como se você revivesse aquilo lá e falasse, nossa, eu precisava ter feito de outra forma e não fiz, entende? Então, a ansiedade, ela beira essas duas vertentes. Então, o que acontece quando a gente fica preocupado, por exemplo, com algumas coisas que estão prestes a acontecer? Ah, eu tenho uma reunião daqui uma hora, não sei como falar, não sei como vai ser, e etc, etc. Aí você começa, no meio da reunião também, a pessoa que é muito ansiosa, você começa a pensar em alguma coisa, preocupado com uma conta para pagar, alguma coisa assim, e não consegue prestar atenção. A ansiedade gira em torno de tudo isso. Qual que é a dica que eu dou para quem tem esse processo? Por exemplo, colocar no papel. Se a gente entende que a base da ansiedade estão nos nossos pensamentos, que ficam ali o tempo todo, sabe aquela nuvenzinha? Um desenho que você coloca assim, você pode até colocar uma nuvenzinha cheia de pensamentos. Essa é a tal da ansiedade. Então aí você fica com aquela nuvenzinha cheia de preocupações, nada você pode concretizar agora, são preocupações de coisas que estão para acontecer, nada você pode realizar naquele momento e aquilo acaba te gerando ansiedade, porque justamente você não tem o controle de tudo aquilo que está na sua cabeça, entende? Porque tudo é baseado em preocupações. Então, qual que é a dica que eu dou? No meio da reunião, você viajou na maionese, né? Porque lembrou de uma conta que tem para pagar, você se dispersou. Anota no papel a ideia que você teve. De repente, você teve uma ideia mirabolante para resolver um problema fora dali. Anota no papel. Porque o que acontece? De novo, seu cérebro não diferencia o que é fantasia da realidade. Então, se você coloca no papel, o seu cérebro vai entender que você resolveu aquele problema. Então, é uma forma de você enganar, essa técnica é uma forma de você enganar o seu cérebro, dizendo para ele, calma, que nesse momento o foco é outro. Então, o problema está resolvido no papel, mas enquanto isso eu vou prestar atenção no que eu tenho que prestar atenção aqui. E aí, como você anotou, porque você também não pode confiar na sua memória, que a memória falha, né? E aí a gente tem toda uma explicação para isso, que a gente pode falar em outro momento. Você anotou no papel, quando você sair da reunião, você olha para aquele papel e vai dar um jeito de resolver aquilo. Então, e deu uma falhinha aqui, mas espero que não tenha problema nessa live, tá, gente? Se der algum problema, eu encerro e começo o outro pra gente continuar. Mas assim, qual que é a ideia? É justamente você anotar, tirar a preocupação da sua cabeça, colocar no papel pro seu cérebro entender que você resolveu aquele problema. Então, essa é a primeira técnica que eu passo pra vocês, tá? E, bom, para começar, quando alguém me procura na clínica, um paciente, né, a gente não tem como evitar a ansiedade, tá? A gente tem como controlar a ansiedade, porque, de novo, porque alguém me fez essa pergunta, como evitar ficar ansioso, né? Eu já tô respondendo aqui, não tem como evitar. Justamente pelo que eu falei antes, a ansiedade, ela é importante a gente sentir.
A questão é controlar. A gente precisa controlar ou saber lidar melhor com essa emoção. Porque se ela se descompensa, a gente não consegue raciocinar direito. Porque qualquer emoção que fica lá em cima, um nível emocional muito intenso, e eu não consigo controlar, a minha tendência é não conseguir racionalizar, não discernir determinadas coisas, não resolver problemas, porque o meu nível de emoção está lá em cima. Então, o ideal é que a gente consiga controlar as nossas emoções para que a gente possa lidar com os problemas do dia a dia com maior discernimento, com maior lucidez, certo? Então não tem como a gente evitar, tem como a gente controlar ou lidar com a ansiedade por meio de técnicas, ok? Então, tendo em vista tudo isso, quando alguém me procura, por exemplo, na clínica falando que é uma pessoa muito ansiosa, claro, a gente tem todo um trabalho que a gente faz em cima, né? Eu busco conhecer a pessoa, conhecer o histórico da pessoa, entender aonde o calo aperta, né? Ao longo da vida, a história de vida da pessoa, porque tudo isso vai formar quem é esse indivíduo que está na minha frente. Então, eu preciso ver todo o contexto da pessoa, por isso que cada caso é muito peculiar. Cada pessoa vai ser tratada de uma forma. Porém, a base da ansiedade está nos pensamentos, que eu não consigo controlar. E geralmente as pessoas ansiosas são desorganizadas. Justamente porque tem pensamento acelerado, fica o tempo todo pensando. O pensamento é mais rápido que ela, na maioria das vezes, e isso faz com que ela fique ansiosa. Certo? Então, qual que é a ideia? É justamente trabalhar com uma série de mudanças na vida dessa pessoa que vai envolver principalmente a organização. Então, ela vai ter que montar um cronograma da pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Colocar sabe aquele caderno de 10 matérias que a gente tem na faculdade, na escola e etc. A gente tem o horário e dias da semana. É exatamente esse trabalho que eu vou fazer. Então, você vai colocar nesse bendito cronograma a sua vida, né? Tudo que você faz da maneira mais organizada possível, buscando flexibilizar. A flexibilização também é muito importante, porque pessoas muito rígidas também têm muitos problemas, inclusive a ansiedade aí. A ansiedade, ela pode ser tanto causa, como também um sintoma de alguma doença. Então, a gente tem vários transtornos de ansiedade. A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que tem o tempo todo ansiosa, a vida toda dela, o dia inteiro, enfim. Esse é um transtorno, né? Que aí entra nas patologias, só para citar esses exemplos para vocês. Tem o transtorno de ansiedade social, que vulgarmente é chamado de fobia social, tá? Que é aquele transtorno que envolve você ver pessoas e se sentir ansiosa. Você tem medo de ser julgada, né? Então, assim, o tempo todo eu tô andando na rua, a pessoa tá olhando pra mim e tá me julgando. Eu tô falando em público, nem penso em falar em público, porque, né? Então, esse é um transtorno de ansiedade também. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, também é um transtorno de ansiedade. Tá? A gente tem o TEPT, que é transtorno do estresse pós-traumático, que é quando acontece o quê? Que a pessoa vivencia um fato externo, né? O único que é causado por um fato externo, né? Que aquilo gera um trauma na pessoa. Então, a pessoa fica lembrando daquilo como se aquilo fosse repetir, fosse acontecer de novo, de novo, de novo. E alguns desses transtornos, para não dizer que são todos, eu vou dizer que são, né? Precisam de medicação. O transtorno de ansiedade social, fobia social, a gente não vou generalizar porque cada caso é um caso. Às vezes a gente consegue, no caso da fobia social, lidar sem medicação, só com terapia, e é possível. Eu tenho casos na clínica que dizem isso, né? Que é possível a gente lidar sem medicação, mas é preciso de novo avaliar cada caso, porque às vezes a pessoa tá o nível de ansiedade tá tão alto que ela não consegue fazer a terapia. Então, por isso que a gente precisa associar a medicação, né? Justamente porque a ansiedade mexe na fisiologia do corpo. E quais são os sintomas de ansiedade, para vocês saberem, né? Calafrio, por exemplo, taquicardia, pensa, um coração acelerado, às vezes falta de ar, às vezes tontura, formigamento no corpo. Tanto é que tem pessoas que possuem crises de ansiedade,
que a gente pode falar, o nome similar à crise de ansiedade é crise de pânico também. O que acontece nessas situações? A pessoa acha que ela vai morrer. Tanto é que agora, nessa época da quarentena, pra gente pensar um pouquinho, refletir, tem muita gente que vai parar no hospital achando que tá com coronavírus, só que tá tendo uma crise de ansiedade, né? Então isso é muito comum. Então a pessoa tá ali e é muito comum quem tem crise de ansiedade ir parar no pronto-socorro, justamente porque se assemelha a um ataque cardíaco até, né? Mas é importante a gente diferenciar. E como que a gente diferencia? Primeiro de tudo, a pessoa vai parar no hospital na primeira vez. E aí ela vai eliminar todas as possibilidades físicas, até ela concluir que aquilo é psicológico. Concluir o que é, e daí ela precisa fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? E para lidar com a crise de ansiedade, a gente também tem técnicas. Então, é importante a gente pensar que a estrutura da ansiedade está muito ligado com o foco que a gente dá no outro. Então, pensa o seguinte, tanto a ansiedade quanto a raiva, por exemplo, qualquer outra emoção mais intensa e negativa que a gente não gosta de sentir, né, mas que é importante a gente sentir, vivenciar, todas essas ansiedades, essa ansiedade e esses sentimentos, eles estão ligados ao que está fora e que a gente não pode controlar. Olha que interessante. Então, pensa o seguinte, uma pessoa que fica o tempo todo, nossa, e se não der certo a apresentação, será que alguém vai pensar, o que ele vai pensar de mim? Tudo isso gera ansiedade, certo? Só que são todos pensamentos de situações que você não pode controlar. Eu não sei o que o outro vai pensar e nem tenho que saber. O problema é do outro que ele pensa de mim, certo? Então, eu não tenho controle disso. Quanto mais eu fico focando no que tá fora, o que o outro vai pensar? Ai, caramba, tô nervosa e tal. Quanto mais eu focar no que tá fora e no que eu não posso controlar, mais ansiosa eu vou ficar. Entende? Até rimou. Quanto mais eu tentar controlar, mais ansiosa eu vou ficar. Quanto mais eu focar no outro, mais eu vou ficar ansiosa. Então, eu tenho que focar em mim, buscar o meu centro, entende? Então, é interessante a gente pensar nessa base da ansiedade. Então, tendo por base nisso e tendo por base naquilo que eu falei antes, ou são pensamentos que a gente remoe do que já aconteceu, ou são pensamentos que dizem respeito ao futuro, né, que a gente falou antes, levando em consideração todo esse contexto da ansiedade, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, é porque ela não controlou todas as vezes que ela teve ansiedade, porque a crise é o ápice da ansiedade. É quando ela extrapolou todos os limites e não olhou para a ansiedade dela, deixou passar, se acostumou com a ansiedade. Isso é muito comum. Sabe aquelas pessoas que vivem na correria, né, que para ela só o trabalho importa, ela fica atropelando tudo, não olha para ela, esquece de comer, trabalha e é engolida pelo trabalho. Então, é muito comum essas pessoas não perceberem que tem ansiedade e não perceberem os sintomas de ansiedade, entende? Então elas estão tão acostumadas com essa rotina de não olhar para elas e olhar só para fora e fazer pelo outro e trabalhar pelo outro e entregar e entrega, demanda e esquece de olhar para elas, então elas vão piorando a ansiedade. Essas pessoas são as mais propensas a terem crises de ansiedade. Só que assim, crise de ansiedade, até certo ponto, você pode tolerar e lidar com elas, de acordo com, né, a terapia que você faz, você aprende a controlar, vou te passar uma técnica daqui a pouco. Então, assim, você pode controlar. Só que assim, se você começar a ter medo dessas crises, isso pode transformar em pânico, né, em síndrome do pânico. Então, tem todo um processo aí que é importante olhar, né? E também tem o outro lado da ansiedade, que é paralelo à depressão. Tem muita gente que tem depressão e ansiedade, justamente por essa química que fica jogando no corpo. Então pensa, o estresse também está relacionado à ansiedade. Aquela pessoa que vive no estresse, trabalho, síndrome de burnout, já gravei um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, síndrome de burnout e tal, trabalho, a tendência é ela ter hipertensão, ter uma série de doenças justamente por liberar aquele cortisol, adrenalina no corpo sem função nenhuma, né, o tempo todo, ansiedade, estresse, pensa na fisiologia dessa pessoa. O que vai acontecer?
a pessoa vai parar no hospital, vai entrar em depressão, né? Depressão, grandes casos de depressão são pessoas com síndrome de burnout no trabalho, aquelas que só vivem por trabalho, sabe? Workaholic. Então, é importante a gente dar atenção para isso. Então, quanto mais a gente olhar pra gente, buscar o nosso centramento, buscar ter momentos de lazer, momentos de ociosidade, que eu já falei bastante em alguns vídeos lá no meu canal também, que é o quê? Eu preciso pelo menos de meia hora a 1 hora por dia de lazer. De meia hora a 1 hora de ociosidade. E ociosidade não tem nada a ver com ficar no Instagram, ficar nas redes sociais, passando o dedinho ali, não. Tudo que te distrai de você mesmo não é você olhar pra você. Você precisa olhar pra você. Você precisa tirar um momento pra você parar tudo, pisar no freio, respirar fundo, entender o que você tá sentindo, se você tá triste, se você tá feliz, se você tá deprimido, e colocar pra fora essas emoções. E as pessoas fogem delas mesmas porque tem medo de encarar os sentimentos, os próprios sentimentos. Então isso é muito sério. Toda vez que a gente foge da gente mesma, a gente está se anulando e dando importância maior pro outro, pro que tá fora da gente. E a nossa ansiedade só aumenta e as nossas doenças só aumentam. Então, assim, de novo, é extremamente importante a gente olhar para isso. Crise de ansiedade. Imagina todos esses sintomas que eu citei antes, né? Calafrio, tontura, taquicardia. Você imagina todos esses sentimentos, toda essa fisiologia no seu corpo junto e misturado e de maneira intensa. Tem gente que acha que vai morrer, falta de ar, quer abrir todas as janelas para poder respirar, porque acha que vai morrer, entende? E tem essa sensação de morte muito forte, a ponto dela não conseguir racionalizar nada, não conseguir pensar em nada. Então, isso é uma crise de ansiedade. Então, a dica que eu tenho para essas pessoas que já passaram por crises de ansiedade, né, é qual? O ideal é que elas busquem ajuda, mas no momento da crise, o que fazer? É entender, estou passando por uma crise de ansiedade. Ela vai ter um tempo de duração, e geralmente tem. A crise de ansiedade dura em média de 15 a 20 minutos, às vezes até um pouquinho mais. Então é entender, isso vai passar daqui a alguns minutinhos. Só que a primeira coisa é tirar o foco dos sintomas do seu corpo. Porque a ansiedade é a única emoção, vou generalizar, tá? Que se você der atenção, ela aumenta. Então, a ideia é, seu corpo está se sentindo ansioso, está com todos os sintomas, está em crise de ansiedade, tira o foco do seu corpo. Foque em outra coisa. Você vai se distrair. Vai se distrair como? Vai olhar tudo ao seu redor com o máximo de detalhes possível. Mesmo que seja óbvio que você passe por aquele ambiente sempre. Então, o que você vai fazer? Ah, tem, sei lá, o ar-condicionado tá ligado, tá no número 1, tá no 11, sei lá, 17, exagerei aqui. Ah, eu tô olhando a lâmpada é redonda, é quadrada, é losango. Você vai olhar tudo ao seu redor com o máximo de detalhes possível para você se distrair do seu corpo, tirar o foco do seu corpo. Ah, não funcionou. Então tá, então eu tenho uma outra dica para você, contar de trás para frente, de 100 a 0, subtraindo 4. Duvido que você não vai se distrair. Tem gente que não consegue, não lida bem com conta, né? Tipo eu. Mas assim, o simples fato de você contar de trás para frente já vai te distrair. Então, 100, 99, 98 e ficar nos números ali. Outra dica é, de repente, você começar a conversar com alguém de algum assunto aleatório, né? Para você tirar o foco do seu corpo. Outra coisa, tá em crise, ergue a cabeça. Não abaixa a cabeça, porque a tendência, primeiro de tudo, o ar passa por aqui, né? Você tá hiperventilando quando você tá ansiosa. Seu coração tá assim, acelerado. Então, é erguer a cabeça para o ar passar melhor. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo de erguer a cabeça é para você... A tendência de quem tá triste ou tá angustiado é se encolher. Então, se você faz esse movimento, a tendência é a sua ansiedade aumentar. Então, 2 motivos para você ficar com a cabeça para cima, corpo ereto. Ao mesmo tempo que você faz... É tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Contando de trás para frente, erguendo a cabeça, pensando, conversando com você. Isso vai passar, isso tem um tempo de duração, é tudo ao mesmo tempo.
né? Outra coisa, respiração. A respiração é o mais importante de tudo isso que você vai começar a fazer do início ao fim da crise, ok? É a respiração diafragmática, que é muito diferente dessa respiração com taca, né? Você fica ali hiperventilando, ansiosa, você tá respirando tudo errado, que é pelo peito. Sabe quando você respira pelo peito, você mexe o peito? A respiração adequada é aquela dos bebês. Você já parou para observar um bebê respirando? Ele mexe a barriga e não aqui o peito, como a gente faz erroneamente, certo? Então, assim, é essa respiração que você vai fazer. Observe um animal também dormindo, né? Um gato, um cachorro, quando ele dorme, ele mexe o diafragma, né? O abdômen, não o peito. Então, é esse movimento que você vai fazer de respiração. Para você ver se você está respirando certo ou errado, colocar uma mão no peito e outra na barriga. Você precisa mexer a barriga e não o peito. Eu acho que essa dica é a mais importante. Então, rememorando, recapitulando. A crise de ansiedade. Sei que estou passando por uma crise. Ela tem um tempo de duração que é 15 a 20 minutos. Primeira, conscientização e aceitar que você está passando por essa crise. Segundo, respiração. O tempo todo, do início ao fim. Respiração diafragmática. Outra coisa, distração. Você se distrair do que está acontecendo. Tirar o foco de você, do seu corpo, porque senão a ansiedade vai aumentar. Erguer a cabeça para cima, tá? É isso. É tudo isso ao mesmo tempo até essa crise passar, e ela vai passar, ok? Quem já teve crise de ansiedade sabe que ela tem um tempo de duração e vai passar. Não vai adiantar nada ligar pro SAMU, né? Eu já presenciei uma pessoa tendo crise de ansiedade fora da clínica, eu não estava atendendo, não era meu paciente, não era nada. Eu já presenciei essa pessoa começou a ter uma crise, eu comecei a conversar com essa pessoa, só que essa pessoa já sabia que ela tinha, só que eu não sei, ela fazia tratamento com outra pessoa, né, mas enfim, não sei se não estava tão acostumada assim, ele se desesperou, ficou pior, ligou pro SAMU, e o que o SAMU falou? Olha, eu não posso fazer nada porque você tá tendo uma crise de ansiedade. Simples assim. E em meio ao coronavírus, né, ainda, pensa. A grande questão é qual? É você se acalmar. Como que você vai se acalmar? Fazendo toda essa dica que eu te dei. É a melhor dica que tem. É uma técnica chamada Acalme-se. Inclusive, eu descrevi essa técnica no meu e-book, que tá à venda na Amazon, tá? Depois, quando eu colocar essa live no IGTV, eu posso colocar o link ali para vocês, tá? Como eu lido com a minha ansiedade, tá lá na Amazon, vocês podem comprar. E aí lá eu descrevo várias técnicas e essa é uma delas, tá? Para você lidar com a sua ansiedade no dia a dia. Ah, que comportamentos que levam à ansiedade? Simples assim. Por exemplo, você focar no outro, que foi uma das coisas que eu falei, você ficar com esses pensamentos, e aí tem técnica também de mudança cognitiva para você mudar os seus pensamentos, né? Então é isso que eu faço na clínica, eu faço todo um trabalho com cada indivíduo para modificar os pensamentos. Então quando você tá ansioso ou quando você tá com uma emoção que você não quer sentir, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que tá passando pela minha cabeça exatamente agora, né? Ah, entendi, eu tô preocupado com o futuro, eu tô remoendo o passado. Primeira coisa é identificar o pensamento. Identificou? Agora, vou tirar o foco disso, vou fazer outra coisa, né? Eu vou me distrair. A melhor técnica para quem está começando a lidar com a ansiedade, até na clínica mesmo, é tirar o foco desses pensamentos. É tirar o foco, de repente, tá tendo uma crise da ansiedade que já tá no corpo, tirar o foco disso. É se distrair, melhor coisa. Como eu ajudo alguém que tá em crise? E eu não tenho como explicar tudo isso para a pessoa, toda essa técnica. Conversando com ela sobre qualquer outro assunto. Tô ali com a pessoa que tá em crise de ansiedade e tal, eu vou começar a conversar. O que você faz? Você trabalha com o quê? Vamos sair? O que você gosta de fazer na hora livre? Tá? Para distrair. A distração é o melhor remédio para a crise de ansiedade, tá? Eu tô falando da crise, que já é um nível lá alto, né? Então, assim, algumas técnicas para lidar com a ansiedade é isso. O comportamento que gera ansiedade é o excesso do outro,
É o excesso do foco no outro. Se eu tiro o foco de mim e eu foco naquilo que eu não posso controlar, já era. Se eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa ansiosa. Todo mundo que é controlador, que quer, sabe, que quer as coisas, controlar as coisas nos mínimos detalhes, que tudo fique em ordem do jeito que ela quer, provavelmente é uma pessoa muito ansiosa. Então, tudo gira em torno do controle ou daquilo que você não pode controlar. Agora, quanto mais você entrar em contato com você, o mindfulness ou a meditação também ajuda muito você entrar em contato com você, com a sua essência, descobrir o que você gosta. É aquela outra técnica que eu falei, para tudo é técnica, né? Aquela outra, você tirar momentos de lazer, tirar momentos de ócio para você pensar em você, entendeu? E desconectar, você não pode ultrapassar os seus limites. A pessoa ansiosa ultrapassa todos os próprios limites. Todos. Ou melhor, ela não sabe que ela tem limites. Quando ela sabe, ela não tá nem aí. Então é o quê? É pisar no freio. Ah, eu não sei dizer não. Vai ter que aprender a dizer não, né? Porque eu sou um ser humano, eu preciso vir em primeiro lugar. Ah, eu trabalho até a hora que meu chefe manda, né? Ah, eu passo da hora todo dia. Você vai ter que mudar esse comportamento. Não dá pra continuar assim, porque você tá ultrapassando os seus limites. Você precisa dizer não, você precisa falar, ó, até aqui eu posso ir, passou daqui eu não posso mais. E muitas vezes eu tenho que fazer um trabalho dentro da clínica de assertividade, um treino de habilidades sociais para a pessoa desenvolver a assertividade, né, que é uma técnica também, a comunicação assertiva, para aprender a dizer não, para aprender a colocar limites, né? A maioria das pessoas que não sabem dizer não, ou que ultrapassam todos os limites, ou que até sabem dizer não, mas mesmo assim vivem por trabalho, trabalham a vida delas, também precisam da assertividade, né? Então, tudo isso ajuda na ansiedade, no controle da ansiedade. Então, são esses os comportamentos misturados com técnicas aí que eu tô falando que ajudam a controlar a ansiedade, além do que atividade física também ajuda muito. Por quê? Porque você tá ali, você precisa justamente liberar aquele hormônio do prazer, a endorfina, conforme você vai fazendo atividade física, é fundamental para você controlar a sua ansiedade. Controle da raiva, controle de qualquer alteração emocional descompensada, vamos chamar assim. A atividade física ajuda em todos os sentidos, tá? Além da meditação que eu falei. Aliás, alimentos. Você sabia que tem uma pesquisadora que eu descobri aí recentemente, que ela é uma nutricionista, se eu não me engano, numa live que eu fiz, né? Acho que uns 2 meses, eu fiz uma live com uma outra psicóloga, amiga minha, de São Paulo, que ela citou essa pesquisa de uma nutricionista, falando que na quarentena aumentou o consumo de açúcar, de alimentos assim, gordurosos, de doces e etc. E sabe por que isso? Porque as pessoas têm realmente o hábito de tentar controlar a ansiedade a partir do consumo de doces e alimentos gordurosos, que de fato surte um efeito, mas é um efeito assim, temporário, né? Então, por exemplo, mulher que está na TPM, a ansiedade aumenta drasticamente, justamente por essa descompensação hormonal que a gente tem todo mês, né? E aí a tendência de quando a gente está assim vou comer um chocolate, vou comer um doce, vou comer, né? E só que eles têm um pico, ok, melhorei, fiquei bem ali temporariamente, só que depois eu volto tudo de novo, a ansiedade volta lá em cima, o dobro até, né? Isso só piora a ansiedade. Então, quando a gente está ansioso, a gente precisa reduzir qualquer alimento que seja estimulante. E eu tenho dica de alimentos anti-estresse para vocês, porque o estresse está diretamente associado à ansiedade, né? Então, os alimentos anti-estresse que podem te auxiliar na ansiedade. Tudo que tiver vitamina C, ok? Primeira coisa, vitamina C, magnésio, potássio. É isso? Eu acho que tem mais. Não, é isso. Eu tenho uma listinha, inclusive, que eu sempre passo para os meus pacientes,
né? Que são a lista dos alimentos anti-estresse. Vou citar alguns exemplos. O abacate é um alimento anti-estresse. O feijão, todas as folhas verdes, amêndoa, tá? Semente de girassol, se eu não me engano. Todos esses alimentos são anti-estresse, né? Limão, tudo que tem vitamina C, laranja, né? Então pensa, você pode fazer doces sem açúcar, de preferência, né? Porque o açúcar já é uma outra coisa que vai acabar com todo esse processo do anti-estresse aí, da ansiedade. Então, você pode fazer coisas combinadas com esses alimentos. Eu tenho uma listinha enorme lá, né? Depois eu posso colocar o link também junto com esse vídeo para vocês conferirem. Então, assim, a gente possui alternativas para lidar com essa ansiedade, né? A alimentação nutritiva é uma delas. Além desses alimentos que eu citei, também serem excelentes no momento da imunidade, né? E super propício para todo esse processo que a gente está vivenciando agora do coronavírus, né? Para a gente combater doenças, etc. Eu não citei a vitamina D, mas a vitamina D é extremamente importante também. Então, ômega 3, né? Os peixes e tal, então tudo isso ajuda, tá, gente? Tá, então eu vou dar uma atenção para vocês, ver aqui o que vocês me perguntaram, né? Porque assim, tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui perguntas. Eu já respondi algumas, eu acho, né? Porque eu falei bastante coisa aqui, tá? Vamos ver. Gente, pode fazer perguntas, tá? Se eu não ver agora por algum motivo, vocês podem me chamar no direct, chamar minha atenção, falar, você não respondeu minha pergunta. E aí eu respondo para vocês, tá? Então, vamos lá. Já respondi a Marcele lá em cima no início da live. Lidar com o vazio, a Lalaf, né? Lidar com o vazio, entender que não podemos controlar já é um fator que causa ansiedade. Lidar com o vazio, entender que não podemos controlar já é um fator que causa ansiedade. Estou entendendo, não sei o seu nome, né? Mas aí tá como Lalaf, né? Eu estou entendendo que o seu nível de ansiedade pode ser muito alto, né? Se você chega nesse processo. As pessoas geralmente que compreendem isso, que você não pode controlar tudo, tendem e ficam ainda mais ansiosas, tendem a ser pessoas controladoras, né? Então, tem todo um trabalho aí interessante para ser feito em cima disso, né? Mudança cognitiva. Tem uma técnica que eu passo para os pacientes que tá tudo certo eu passar aqui para vocês, porque eu sempre passo nos meus cursos também, principalmente no de oratória e de capacitação de lideranças. As pessoas mais ansiosas adoram essa técnica, que é a base da terapia cognitiva comportamental. Que é o quê? Você identificar os seus pensamentos e tentar modificar esses pensamentos. Então, o que acontece? Se eu tô ansiosa agora, fiquei ansiosa, tá? O que tá passando exatamente agora na minha cabeça? Aí você vai lá, fica ali pensando, nossa, eu tô preocupada com a prova que eu tenho amanhã, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que eu posso me dar mal, e se eu me der mal na prova de amanhã? Esse é o pensamento. Aí eu vou lá, anoto o meu pensamento. Aí você coloca a situação, tô quieta no meu quarto, aí emoção, comecei a ficar ansiosa, aí o pensamento, e se eu me der mal na prova de amanhã? Tá vendo? Esse pensamento gerou ansiedade. E aí qual foi o seu comportamento? Sei lá, eu fiquei de repente andando de um lado pro outro, comecei a comer depois. A grande tendência das pessoas que têm compulsões alimentares é que elas tenham ansiedade, né? Então, assim, identificar o pensamento é o primeiro passo para a mudança, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental. Identifiquei. Ok, então vamos tirar o foco disso. Vamos começar um trabalho de mudança da sua realidade. Tá, o que eu posso evitar para ficar ansiosa? Né? Se eu sei que eu tenho uma prova amanhã e tal, o que eu posso começar... se eu me der mal, mas e se eu me der bem? Começar a modificar esses pensamentos. Não pensar só no lado negativo, pensar também no positivo. Começar a modificar esses pensamentos pouco a pouco. E se eu me der bem? Tá, eu tô pensando se eu me der mal, mas e se eu me der bem? O que eu fiz para poder me dar bem na prova de amanhã? Eu comecei a estudar,
né? Eu tô estudando, estudei o suficiente, eu me planejei para estudar, então assim, não tem por que eu me dar mal. Se eu me der mal, sei lá, vai ser uma distração, eu vou fazer outra prova, tá tudo certo. Mas eu tenho tudo, eu fiz de tudo para me dar bem. O que me compete, o que tá sob o meu controle, eu fiz. Agora o resto não tá do meu controle. E aí, o que não tá no meu controle, me cabe o quê? Aceitar. Eu aceito o que vier a partir do que eu fiz, ciente de que eu fiz o que eu pude fazer. E aí, quando vier algo que eu não queria que viesse, eu vou lidar com isso. Tem uma frase no inglês, me ajuda aí quem souber inglês. We'll cross that bridge when we come to it. Alguma coisa assim. Eu adoro essa frase. Essa frase é interessante você refletir, que vai na tradução, se a minha irmã estiver aí quiser me ajudar também, na tradução é bem isso. A gente vai cruzar aquela ponte quando a gente chegar nela. Então, eu não vou ficar preocupada com a ponte que tá lá longe, né? É uma frase, é tipo uma expressão no inglês, né? Então, eu não vou ficar preocupada com essa ponte. Quando a gente chegar lá, a gente vê. É tipo isso, né? Então, a ideia justamente do trabalho da terapia é esse. É a gente fazer uma mudança cognitiva e comportamental ao mesmo tempo, né? Para justamente modificar os nossos pensamentos e modificar os sentimentos. A base dos nossos comportamentos e sentimentos está nos nossos pensamentos. Então, por isso, essa necessidade da gente cuidar com o que a gente pensa e, se a gente identificar a ansiedade, tirar o foco do que quer que seja que esteja gerando nossa ansiedade. Pelo menos inicialmente, de primeiro momento, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver se tem mais aqui. O que temos aqui? Dá até problemas gastrointestinais, exatamente. Tem gente, cada organismo vai reagir com a ansiedade de uma forma. Então, tem gente que pode ter problemas gastrointestinais, com certeza. Começa a dar diarreia, caganeira, vulgarmente falando. Isso também é uma consequência da ansiedade. Respirar profundamente e com calma também ajuda, o Renê tá falando. Então, é o seguinte... a dica da respiração que eu dei não é você respirar profundamente, né? Porque assim, tá, ok, pode funcionar, mas geralmente não é o ideal. O ideal é você expirar profundamente, não inspirar. Entendeu, Renê? Não sei se ficou claro. Aquela técnica que eu falei da crise de ansiedade era justamente você fazer uma respiração diafragmática, ao invés da respiração que a gente faz errado, né? Que a gente respira pelo peito. Não é respirar pelo peito, vulgarmente falando, respirar pela barriga, que é o diafragma. Então, quando você coloca a mão no peito e na barriga, quando você está respirando, quem tem que mexer é a barriga e não o peito. Só para você entender a respiração correta. Só que essa respiração, a base dela é você inspirar de forma curta e expirar de forma longa e profunda, como se estivesse esvaziando uma bexiga. Essa é a respiração ideal para você minimizar a sua ansiedade, compreende? Porque se você inspira profundamente, pode aumentar ainda mais a oxigenação, enfim, pode aumentar a ansiedade. Pode fazer o efeito rebote, o efeito reverso, aliás, entendeu? Então, a ideia é expirar profundamente, ou seja, soltar o ar. Aí é tipo assim, você conta até 3 para inspirar e até 6 para expirar. Então, até você sentir que esvaziou todo o ar. Não sei se ficou claro, mas no vídeo assim, né? Mas a ideia é você fazer esse movimento. Tá? Essa respiração diafragmática, inclusive, auxilia momentos antes de uma apresentação, momentos antes de uma situação que envolve uma ansiedade natural, né? E na crise de ansiedade, mais ainda, ajuda, né? Percebe a diferença quando você inspira? Conta até 3, inspirando, e expira, soltando profundamente no 6, contando até 6. Você vai percebendo que você vai aliviando. Tem uma outra técnica ainda, que é de você prender o ar. Porque daí você obriga a prender o ar por alguns segundos. Porque você obriga
né, o seu corpo a sentir, porque daí o que vai acontecer? Você vai acelerar para depois desacelerar, você vai acalmando, é uma outra técnica também, né, você segurar o ar por alguns segundos, né, segura por alguns segundos e depois solta. Aí você também tende a acalmar. Se seu coração estiver acelerado, se estiver ansiosa demais e tal, você segura o ar, fica ali, prende por alguns segundos e solta. Aí você vai perceber seu coração começar a desacelerar. Entende? Também é uma técnica. Então, assim, tem várias, né? Tô citando algumas aqui que estão me vindo à cabeça, que a gente faz muito na clínica também, tá? Nossa, é que eu tô acompanhando no computador e no celular, né? Já falei com a Lala, aqui com o Renê, com a Marcele. Problemas, tá, aqui, problemas financeiros geram muita ansiedade. Alguma dica? A Lalaf, né? Então, com certeza, né? A base da ansiedade tá nas preocupações, que nem a gente já falou, né? A gente já falou disso. Tudo que eu fico lá no e se, será que... E se eu não conseguir pagar aquela conta? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir resolver esse problema? Vai gerar ansiedade? É até certo ponto natural, tá? Quando a gente tem algum problema... Gente, não é a gente evitar de sentir. A gente não tem que evitar de sentir. A gente precisa sentir. A questão é como eu vou lidar com essa ansiedade, entendeu? É como eu vou lidar que importa. O sentir é importante, porque tá me sinalizando que eu tenho que me preocupar com alguma coisa, que eu tenho que ligar o meu alerta e fazer alguma coisa, que eu tenho que modificar a minha rota, que tem algum perigo lá na estrada, entendeu? A ansiedade é importante, então é importante a gente saber disso. Problemas financeiros geram ansiedade? Com certeza, inclusive gera problemas conjugais até. Então, assim, quanto mais inteligência, a gente fez uma live aí domingo, né, sobre inteligência emocional. Então, quanto mais inteligência emocional a pessoa tiver, melhor ela vai lidar com cada situação conflituosa que envolve uma emoção mais à flor da pele. Então, quanto mais controle emocional a gente tiver, mais discernimento a gente vai ter na hora de tomar alguma decisão. Então, problemas financeiros, ok, eu tenho que resolver esse problema, né? Eu ficar com um problema na cabeça, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer isso, e não colocar nada no papel, eu já falei isso antes. A base da ansiedade tá no que tá na cabeça e você não coloca no papel. Então, eu preciso colocar no papel, eu tenho que visualizar o meu problema financeiro. Nem que seja para eu pedir ajuda, às vezes sozinha eu não vou conseguir, porque eu não tenho uma inteligência financeira. Existem vários tipos de inteligência e a inteligência financeira é uma delas. Infelizmente, a gente não aprende isso na escola. O ideal seria que a gente aprendesse lá na família mesmo, que os pais ensinassem, tivesse uma educação financeira, e se não for possível na família, na escola. É super importante, eu acho isso, né? Pra gente aprender a lidar com o nosso dinheiro de maneira otimizada. Mas já que a gente não tem como voltar atrás do que já passou e lidar o que importa daqui pra frente, a questão é, eu tenho que colocar o problema na minha frente e lidar com ele, né? Colocar no papel, pedir ajuda, um coaching ou algum amigo que entenda muito bem de finanças e me ajuda a organizar isso daqui, me ajuda a organizar as contas, né? Envolve eu pedir empréstimo? Não vou pedir, vou cortar os meus gastos maiores, o que eu vou fazer? Eu tenho uma dívida? Não tenho? Né? Então, é racionalizar, achar uma saída, né? Achar várias saídas se for possível. Vou vender alguma coisa, né? Eu vou realmente vender. O que eu tenho para vender? Que conta eu tenho para tirar? Né? Que gastos que eu tô tendo a mais? Tô tendo gastos desnecessários? Isso também ajuda. Então, quanto mais discernimento eu tiver em relação ao meu problema, melhor. Eu tenho uma dica para você. Eu não sou expert em finanças, né? Mas eu também peço ajuda para quem entende, né? Então, tem aquela Natália Arcuri, alguma coisa assim. Ela é bem interessante de ver os vídeos dela. Ela tem um canal no YouTube. Ela dá altas dicas, né? Como eu vou improvisar, vou me reinventar para justamente poder pagar as contas e tal. O que eu posso fazer, né? Então, ela dá umas dicas bem interessantes, tá? O que mais que nós temos aqui? Ótima explicação. Nem sei que explicação que foi que ela elogiou, mas eu agradeço, Andréia. Muito obrigada. Bom, enfim, a Marcele marcou o Renê, você, amor. Eu devo ter falado alguma mensagem para ele. Ele deve ser super ansioso.
Marcele, vamos cruzar esta ponte quando chegarmos até ela. É justamente aquele exemplo que eu dei lá da ponte, né? Exatamente isso. A Andréia tá me perguntando se insônia tem a ver com ansiedade. Com certeza, com toda a certeza do mundo. Insônia tem a ver com ansiedade, sim, né? Pensa o seguinte, se a gente tá falando aqui, ó, outra coisa, as pessoas ansiosas, elas têm que eliminar qualquer estimulante em termos de alimento, né? E bebida também. Café e Coca-Cola, por exemplo, tem cafeína. Tudo que tiver cafeína a gente tem que evitar. As pessoas ansiosas, muito ansiosas. Agora, as pessoas que têm insônia, gente, se a gente acabou de falar aqui, ó, vamos pela lógica, que a base da ansiedade está nas preocupações e também no remoer coisas que já passaram, né, as coisas que já aconteceram. Pensa numa pessoa ansiosa, extremamente ansiosa. Ela vai pensar, vai se preocupar, vai ficar ali. Enquanto ela não resolve o problema, fica ali. Só que assim, ela acha que ela tá resolvendo o problema na cabeça dela. Entende? E nem sempre é assim. Ela acha, só que é um pensamento errado, equivocado. É uma distorção cognitiva você achar que você pensando, quanto mais você pensa, tenta achar soluções, você tá resolvendo o problema. É um erro cognitivo. Você só está resolvendo o problema quando você estiver resolvendo, de fato, fazendo, enfrentando, né? A partir do momento que tá na sua cabeça, não é resolução de problema. É isso que as pessoas ansiosas precisam entender. Então, essa é a base da ansiedade. Então, as pessoas levam o problema pra cama e dormem com ele, quando dormem, né? Então, elas vão pra cama e ficam lá, pensando, nossa, mas eu tenho que fazer, mas o que eu faço? E parece que é lá que tudo vem à tona. Por quê? Vamos parar pra analisar. A pessoa vive na correria. Pensa na pessoa que eu desenhei pra vocês. Aquela pessoa que atropela tudo e ela faz tudo e não para. Aí ela vai pra cama, é o momento que ela para, teoricamente. Mas a cabeça dela não para. E aí ela fica. Fica. E ela não dorme. Às vezes ela nem fica, né? Ou ela nem percebe que ela tá pensando. Aí ela vai lá, se distrai, vê um filme, vê um não sei o que. É a pior coisa que você faz. Então, para quem tem insônia, a dica que eu dou é, primeiro de tudo, vai ter que trabalhar na raiz, né? Do problema que é a ansiedade. É minimizar é melhorar a alimentação, fazer atividade física, fazer um mindfulness, organizar a agenda, rotina, né? Ter uma rotina equilibrada, né? Ter um momento para você. Vai ter que colocar tudo isso na agenda de todos os dias da semana, de segunda a segunda. Primeiro de tudo, né? Fazer um trabalho cognitivo, com terapia. Então, mapear os pensamentos, que foi uma das dicas que eu dei aqui, mas pode ser que muitos de vocês não tenham entendido. Então, é na terapia que a gente aprofunda mais, mudar os pensamentos, mudar os comportamentos com técnicas, tudo isso trabalhando na base. Para insônia, a gente tem um outro processo. Dentro do seu cronograma, que você vai melhorar a sua rotina, é começar um ritual do sono. O que é o ritual do sono? Vamos pensar aqui. A partir das 19 horas, ou 18 se for possível, eu não vou comer nada que seja estimulante. Começa por aí. Eu vou começar o meu ritual do sono a partir das 18 horas, ou 19. Vou colocar 19 aqui para ficar melhor para todo mundo. O que é esse ritual do sono? Eu não vou comer nada pesado nesse horário. A minha janta vai ser o mais leve possível, com a menor quantidade de estimulantes possível, né? Ou nenhum. Carne, vou preferir a carne magra. Eu vou preferir aquela carne que é mais saudável, que é menos pesada, que não é carne de porco, se eu for carnívora, né? Se eu for vegana, enfim, tá tudo certo. Então, eu vou minimizar, né? Vou comer mais salada, menos carboidrato, que tem que ser alimentos de fácil digestão. Começa por aí. Não vou tomar café, nem a pau. Não vou tomar nenhum chá estimulante, porque tem chás que são estimulantes. Ao invés de chás estimulantes, eu vou tomar chás mais calmantes. Camomila, calêndula, tem vários, gente. Eu conheço bastante. Vira e mexe, eu tô postando nos meus stories alguns chás que são acalmantes, né?
Então, eu vou preferir coisas mais calmantes. Aí, eu vou estipular pra mim, 10 horas da noite eu preciso estar na cama pronta pra dormir. Então, o ritual vai começar às 19, o ritual envolve alimentação, envolve tudo que eu for fazer no período da noite para evitar a minha estimulação. Então, vou começar às 19 para as 10 horas da noite eu estar dormindo, por exemplo. Para quem tem insônia, tá? Tô dando essa dica para quem tem insônia. E o ideal seria que todo mundo fizesse isso, porque assim a gente consegue respeitar o nosso ciclo, eu não sei falar, é o ciclo biológico natural do ser humano, que é de dia a gente tá acordado, de noite a gente dorme, né? Mas a gente sabe também que tem gente que trabalha à noite, tem pessoas que trabalham de madrugada. Então é interessante desenvolver uma rotina que funcione melhor para você. E tem pessoas que sentem que precisam dormir 8 horas por dia, e tem pessoas que precisam 5, que 5 já é suficiente. Então ninguém melhor do que você para conhecer melhor como você funciona. Então, para insônia, precisa ter uma rotina do sono, né? Que começa às 7 da noite e vai até, sei lá, quero dormir às 10. Então, às 10 eu tenho que estar na cama. Aí, para eu estar na cama às 10, então eu preciso tomar banho tal hora, comer tal hora, tomar banho tal hora. Assim, tirar tudo que te disperse à noite. Não ter TV no quarto de preferência e o celular ficar longe da cama. O celular ficar lá longe. E se você tem dificuldade de acordar de manhã, melhor ainda que o celular fique longe, porque daí ele desperta, te obriga a levantar para desligar o despertador. Então, assim, são técnicas, a gente precisa enganar o nosso cérebro. Se você sabe que você volta a dormir, entendeu? Abrir todas as janelas e sair da cama. É isso que você precisa fazer, né? Então, é uma dica aí, né? E assim, é claro que é uma dica comportamental. Se você tiver algum problema de saúde, é importante ver. É importante eu dizer que a ansiedade também tem relação com algumas doenças físicas. Por isso que é importante fazer um check-up no médico. Então, assim, tudo isso que eu tô dizendo, gente, o ser humano é um ser integral. O ser humano não é só a mente. O ser humano é o corpo também. A mente adoece o corpo. O corpo também adoece a mente. Então, por isso que é importante fazer um check-up geral, né? E o psicólogo também é importante, psiquiatra também é importante, saúde mental também é importante, tá? Porque uma coisa afeta a outra. Vamos lá, não sei se eu respondi sobre a insônia, respondi, falei mais um monte de coisa, né? O que mais que temos aqui? Erva doce. Então, erva doce eu não sei, sabia? Se é calmante, teria que dar uma olhada, dar uma pesquisada. Gente, essas coisas de chá estão para além, tá bom, gente? Para muito além da ciência, tá? Mas são coisas que a gente vê que funciona, a gente pode tentar, né? Mas assim, quem tiver problemas mais sérios de ansiedade, gente, por favor, busquem um profissional, tá? Psicólogo, psiquiatra, às vezes os dois vão ser necessários. E uma coisa que eu quero reforçar, gente, o Instagram tá me avisando que eu só tenho 1 minuto e 55. Então, uma coisa que eu quero reforçar, quem precisar de medicamento, gente, medicamento é importante. A gente tem que eliminar essa ideia de que, nunca vou tomar medicamento psiquiátrico. Não é, gente. Pensa o seguinte, se a ansiedade causa tudo isso na nossa fisiologia, a gente precisa controlar isso na nossa fisiologia para a gente conseguir pelo menos mudar a nossa cognição na terapia. Eu nunca, jamais vou conseguir atender um paciente extremamente ansioso com transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que já apareceu para mim, só que essa pessoa de tamanha ansiedade não quis continuar a terapia, né? Então, assim, não quis nem, fez uma sessão, passei algumas técnicas, ok, funciona, e não quis. Tem que entender, gente, que não dá pra ter pressa. Vocês são ansiosos, então primeiro precisa tomar medicação para controlar a ansiedade, para então aderir à terapia, né? Para então a terapia funcionar. Mesma coisa, se tiver depressão, né? Então, gente, eu quero reforçar isso. Terapia junto com psiquiatria é importante, sim. Nunca um ou outro. Nunca só medicação sem psicoterapia e nunca só psicoterapia sem medicação, se for necessária a medicação. Porque às vezes não é necessário, tá, gente? Então, eu quero deixar aqui, gente, um monte de gente dando parabéns. Obrigada pela participação de vocês. Eu já tô encerrando 30 segundos.
Até a próxima live. Domingo tem uma live com convidado, que é com entrevista. A gente vai falar sobre o voluntariado no terceiro setor. E na próxima quarta, eu espero que vocês deixem sugestões de temas nos comentários desse vídeo no IGTV, tá bom? E provavelmente eu vou falar sobre comunicação assertiva ou comunicação não violenta. Se vocês quiserem, é isso. Compartilhe o vídeo e até a semana que vem. Beijo, gente.